Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez nós estamos reunidos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Não há circunstância, não há motivo, nada que nos impeça de louvar ao Senhor. Amém. O povo de Israel disse assim: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Ou ainda, o teu nome está acima das maiores expressões de louvor. O Senhor merece ser louvado, o Senhor merece ser adorado. Coloque a tua vida diante do Senhor para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém. Nós vamos abrir o culto fazendo a leitura responsiva do Salmo 51. Amém. Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em tua presença, glorificamos e exaltamos o teu nome, o nome do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que tem visto e contemplado a nossa vida, tem cuidado de nós. Este Deus tão amoroso que demonstrou poderosamente o seu amor, enviando o seu Filho para nos salvar, morrer em favor das nossas vidas, nos libertando do pecado, nos libertando da morte, nos livrando desta vida vã, e nós agora vivemos para te servir. Nós te engrandecemos, Senhor. Clamamos ao Senhor: perdoa toda a iniquidade, lava no sangue de Cristo todo o pecado, para a remissão, para a salvação daqueles que não te conhecem, Senhor. E, ó Deus, se há em nós algum caminho que não te agrada, nós te pedimos, Senhor, lava no teu sangue, purifica para a glória do teu nome, para que possamos entrar em tua presença, estar em tua presença, para oferecer ao Senhor o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro louvor, a verdadeira oferta que agrada a ti, Senhor. Os nossos lábios venham cantar alegremente o teu nome, não somente a nossa boca, mas que seja o nosso coração, Senhor,
exaltando o teu nome, porque o Senhor merece toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Senhor amado, nós te pedimos, visita-nos, ó Pai, neste momento, visita esta casa, Senhor, nós clamamos a Ti, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos sentir a Tua presença, e nós te pedimos que os nossos irmãos, a casa dos Teus filhos, também seja, Senhor, abençoada, alcançada, ó Deus, com o Teu poder, nós clamamos a Ti, Tu és o único que pode, ó Deus, neste momento, visitar, socorrer e abençoar a vida dos nossos irmãos. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, neste momento, e que, ó Deus, tudo, ó Pai, neste momento, seja consagrado, oferecido, dedicado ao Senhor, porque é momento de nós adorarmos, bendizermos o Teu nome. Queremos nos esquecer de todas as coisas, para dar somente ao Senhor o culto, a adoração, como Tu disseste através da vida de Moisés, para que o povo saísse para te fazer uma festa no deserto, Senhor. É momento de nós nos esquecermos da nossa própria vida e dizer: Senhor, estou aqui para te cultuar, estou na Tua presença para oferecer o melhor a Ti, Senhor. Que nada escravize o Teu povo, que nada prenda o Teu povo, Senhor, mas é momento de oferecer a vida para Teu louvor, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque este encontro é com o Senhor, este encontro é com a vida, este encontro é para transformar o nosso viver, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos. E abençoe-nos, ó Pai, em tudo. Nós pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, como diz a palavra de Deus. A glória do Senhor, a majestade do Senhor está acima de tudo, está acima do mais alto louvor. Deus merece ser louvado, somente o Senhor. Glória a Deus. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. Enfim da hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor ao meu Jesus, ao meu Senhor. Então darei melhor louvor ao meu Jesus, ao meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida aqui findar, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim
sim, só louvor. Então será, sim, só louvor. Aleluia. Precisamos orar ao Senhor, precisamos buscar a face do nosso Deus, que seja um compromisso diante do Senhor. Somente Ele conhece o nosso coração. Convida a cantar. Nós acabamos de dizer, o Senhor se agrada de receber o louvor. Você é convidado a cantar, exaltar o nome do nosso Deus, o nome do Salvador. Toda a glória a Ti, Senhor. Ninguém é igual a Ti, ninguém é igual a Ti, ninguém é igual a Ti. Ninguém é igual a Ti, ninguém é igual a Ti, ninguém é igual a Ti. Ninguém é igual a Ti, ninguém é igual a Ti, ninguém é igual a Ti. Ninguém é igual a Ti, ninguém é igual a Ti, ninguém é igual a Ti. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Tu és incomparável.
toda glória, todo louvor e toda majestade ao teu nome. Louvor para os homens desta terra. Nenhum rei ou reino aqui receberá meu coração e meu louvor, o prazer da minha vida, a alegria do meu ser, é servir aquele que morreu por mim. Ninguém é igual a ti, só tu és merecedor de todo o meu louvor. Somente ao Rei dos Reis eu desejo me prostrar e tudo dedicar. Ninguém é igual a ti, só tu és merecedor de todo o meu louvor. Somente ao Rei dos Reis eu desejo me prostrar e tudo dedicar. Meu Deus, meu Senhor, galardoador, meu Cristo, meu Rei e meu Redentor. Ninguém é igual a ti, te dou meu louvor. Nunca renderei louvor para os homens desta terra. Nenhum rei ou reino aqui receberá meu coração e meu louvor, o prazer da minha vida, a alegria do meu ser, é servir aquele que morreu por mim. Glória ao teu nome, Senhor. Ninguém é igual a ti, só tu és merecedor de todo o meu louvor. Somente ao Rei dos Reis eu desejo me prostrar e tudo dedicar. Ninguém é igual a ti, só tu és merecedor de todo o meu louvor. Somente ao Rei dos Reis eu desejo me prostrar e tudo dedicar. Meu Deus, meu Senhor, galardoador, meu Cristo, meu Rei e meu Redentor. Ninguém é igual a ti, te dou meu louvor. Glória ao teu nome, Senhor. Te dou meu louvor. Aleluia, toda glória e todo louvor ao teu nome, Senhor. Igual a ti, ninguém é igual a ti, ninguém é igual a ti. Ninguém é igual a ti, ninguém é igual a ti, ninguém é igual a ti. Ninguém é igual a ti, ninguém é igual a ti, ninguém é igual a ti. Ninguém é igual a ti, ninguém é igual a ti, ninguém é igual a ti. Meu Cristo, meu Rei, meu Redentor. Ninguém é igual a ti, te dou meu louvor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Te dou meu louvor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Tu mereces todo louvor. Tu mereces toda adoração. Te bendizemos, ó Deus, porque recebemos de Ti a grande bênção, o grande presente. O nosso galardão está nos céus, donde virá também o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te glorificamos porque servimos ao Deus vivo. Te glorificamos porque em Ti
temos toda a bênção, a vitória, a certeza da salvação, a certeza, a esperança do mundo por vir, Senhor. Em Ti está a nossa confiança, temos a grande recompensa de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque só Tu és digno de receber o louvor, a glória, a honra que temos pra Te dar, porque só Tu és digno de receber o louvor, a glória, a honra que temos pra Te dar. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas profundezas do mar, se eu tomar as asas da alva, se habitar nas profundezas do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Glória a Deus, porque só Tu és digno de receber o louvor, a glória, a honra que temos pra Te dar, porque só Tu és digno de receber o louvor, a glória, a honra que temos pra Te dar.
me guiará e a tua destra me sustentará. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Me sustentará, tu me sustenta. Sim, nós confiamos, Oh, Senhor. tu me sustenta, Deus, tu nos sustenta, Senhor. Nós confiamos em tua palavra. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, sim, ó Deus, que somos guardados pela tua mão poderosa, Senhor. Aleluia. Toda manhã e entardecer levam-me a te engrandecer. Quero agradar a ti, Senhor, teu nome bem dizer. Teu nome é refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome toda a terra cantará, que sobre todo nome está teu nome. Deus, dá-me forças para vencer. Só para ti quero Viver teu nome engrandecer. Teu nome é refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome toda a terra cantará, que sobre todo nome está Deus. glórias a ti, Aleluia. Enche-me a força, Senhor, para vencer. Somente no Senhor nós venceremos. Aleluia. Grande é o Senhor. Teu nome é refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome toda a terra cantará, que sobre todo nome está teu nome. É refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome toda a terra cantará, que sobre todo nome
grandeza, teu nome, toda a terra cantará, que sobre todo nome está teu nome. Teu nome. Este nome tem poder. O nome de Jesus tem todo o poder. Mesmo, ó Deus, em lutas, mesmo, Senhor, em momentos de tristeza e dor, este nome tem poder. Este nome é o refúgio da nossa vida. Este nome é a torre bem alta, a torre segura para onde nós vamos. O teu nome, Senhor, é o nosso socorro. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aleluia. Tu és o socorro, Senhor. Pois Ele é bom. Aleluia. Sim, Ele é bom. Glória ao teu nome, Senhor. Digno de todo louvor. Digno de todo louvor. Quer tua alma sacia. Prova e vê. Glória ao teu nome, Senhor. Prova e vê. Prova e vê. Que Deus é bom. Sim, Deus é bom. Pois Ele é bom. Sim, Ele é bom. Digno de todo louvor. Digno de todo louvor. Quer tua alma sacia. Prova e vê. Digno de nosso viver. Digno das nossas canções. Oh, quer tua alma sacia. Oh, prova e vê. Com sua graça, seu poder, sua bênção, seu favor, sua paz e esperança, nosso único Senhor. Com palavras
palavras de vida, vem nos cerca com amor, em suas asas nos abriga. Prova e vê, prova e vê, com sua graça, seu poder, sua bênção, seu favor, sua paz e esperança, nosso único Senhor, com palavras de vida, vem nos cerca com amor, com suas asas nos abriga. Prova e vê, com sua graça, seu poder, sua bênção, seu favor, sua paz e esperança, nosso único Senhor, com palavras de vida, vem nos cerca com amor, em suas asas nos abriga. Prova e vê, prova e vê. Aleluia. Digno de todo louvor, Somente digno o Senhor é de digno. todo louvor. Quer tua alma sacia, prova e vê. Digno do nosso viver, oh Brasil, dignos das nossas canções, mas digno, Senhor, quer tua alma sacia, Aleluia. prova e vê, com sua graça e seu poder, com sua graça, seu poder, sua bênção, seu favor, sua paz e esperança, nosso único Senhor, com palavras de vida, vem nos cerca com amor, em suas asas nos abriga. Prova e vê, com sua graça, seu poder, sua bênção, seu favor, sua paz e esperança, nosso único Senhor, com palavras de vida, vem nos cerca com amor, em suas asas nos abriga. Prova e vê, prova e vê. Aleluia. Digno de Todo todo louvor a ti, Senhor. digno de todo louvor. Aleluia. Quer tua alma sacia, Aleluia. Sim. Só o prova Senhor e pode. vê. Aleluia. Só o Senhor pode saciar a nossa alma. Digno de nosso viver, digno das nossas canções, quer tua alma sacia, Sim, Senhor. prova e vê. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. A ti todo louvor, Senhor. Digno de todo louvor. Digno de todo louvor é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o Senhor todo-poderoso, que tem nos dado esperança neste mundo sem esperança, tem nos dado vida, tem nos dado paz, tem trazido a nós palavras que nos dão esperança, alegria. O Senhor tem nos dado grandes bênçãos, nós te bendizemos, Senhor. Só o Senhor pode saciar a nossa alma. A tua palavra é espírito e vida, e nós clamamos, fala conosco pela tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, a cada dia os vasos que têm sido separados pelo Senhor para nos edificar. Edifica-nos, ó Deus, com a tua palavra, nós clamamos a ti. Tu és a nossa única esperança, tu és a razão do nosso viver. A ti todo louvor, Senhor.
Ao teu nome toda a glória. Nos prostramos diante de ti, te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Receba o nosso louvor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Salmo 24. Livro dos Salmos, capítulo 24, diz assim Davi: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja Deus. Que o Senhor seja recebido nesta casa, que o Senhor seja recebido na tua casa, porque Ele merece ser adorado, Ele merece todo o louvor. Nós vamos colocar a nossa vida mais uma vez, pedindo diante do Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe neste momento. Amém? Senhor amado, nós pedimos a Ti, fala conosco através das Escrituras, da Tua Palavra, aquilo, ó Deus, que Tu ordenaste que fosse registrado, para que o Teu povo conhecesse ao Senhor e prosseguisse em conhecer, porque conhecendo ao Senhor temos vida. Nós te pedimos que pela Tua Palavra a nossa vida seja edificada, que assim venhamos a crescer, como ordena o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que possamos ouvir a Tua voz a falar conosco. Nós te pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso aquilo que diz Davi. Olha, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, portais, entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Creio que é a melhor notícia que nós podemos ouvir no começo do nosso dia, ou mesmo ao final do nosso dia, como nós também cantamos toda manhã, pela manhã e ao entardecer, que o nome do Senhor seja glorificado. Nesses dias que nós temos vivido, muitas vezes nós nos levantamos e logo pela manhã, as primeiras notícias ou as primeiras palavras que nós ouvimos ou queremos ouvir, não são as palavras de Davi, que não eram propriamente suas, mas inspiradas pelo Senhor, trazidas por Deus. As palavras que nós muitas vezes ouvimos não são esta: o Rei da Glória, você vai receber uma boa notícia nesse momento. Muitas vezes não são essas notícias que nós queremos ouvir. Nós não estamos preocupados se o Rei da Glória quer adentrar, se Ele quer estar conosco, que Ele deseja se manifestar, mas nós muitas vezes estamos preocupados com muitas outras notícias, e essas notícias muitas vezes não são boas.
Se eu não me engano, foi em 2019 que teve a mostra cultural, onde os adolescentes apresentavam um jornal, e eles fizeram as gravações, e foi apresentada a toda a igreja, e conversando durante a apresentação, e mesmo após, nós brincávamos, mas dizendo de verdade, eu gostaria que esses adolescentes nos dessem a notícia pela manhã, ou ao final do dia, que não fosse o noticiário que muitas vezes só fala de morte, de destruição, mas a palavra de Deus tem nos dado grandes notícias, notícias maravilhosas a respeito de Deus que está conosco, mas muitas vezes nós começamos o nosso dia apartados desta grande notícia, ou nós terminamos o dia da mesma forma, longe desta notícia, quando o salmista diz: bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Também diz que a meditação na palavra do Senhor é sua alegria durante todo o dia, mas muitas vezes nós não temos recebido esta notícia, não porque Deus não tem nos dado, não porque não temos o acesso às Escrituras, mas porque muitas vezes não é o nosso desejo. Nós vemos aqui sendo retratado por Davi, pelo menos 3 aspectos neste salmo. O primeiro, mostrando que o Senhor é o Criador e dono de todas as coisas. O segundo aspecto mostra que existe um relacionamento com este Deus, com o Senhor. E por fim, o último nos mostra que este Deus Todo-Poderoso merece ser reverenciado e adorado. Nós vemos aqui, Salmo 24, 1 e 2, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Davi, ele está dizendo a respeito daquilo que nós conhecemos do primeiro livro da Bíblia e em diversos outros livros da Bíblia. Outros escritores disseram da mesma forma que Deus é o Criador. E quando conclui então Deus a criação, em Gênesis 2, ele diz, Moisés está relatando, e assim foram concluídas todas as coisas, a criação dos céus e da terra, e todo o seu exército. Então nós vemos aqui dizendo, por que a terra pertence ao Senhor? O verso 2, Davi já responde, porque ele a fundou sobre os mares. Diz a palavra de Deus no início também, na criação, Gênesis 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então existiam águas e o Espírito de Deus estava lá, e aqui Davi está dizendo, Deus fundou a terra sobre os mares, Deus fundou a terra sobre os rios, sobre as inundações, todas as águas que existiam, Deus formou a terra. E o homem se esquece, durante o nosso dia, nós nos esquecemos deste Deus Criador. E ao final aqui, então, nós vemos Davi dizendo, você precisa se relacionar, e há um relacionamento com Deus, e ele precisa ser adorado. Nós temos, depois de Davi, temos outros escritores da Bíblia Sagrada, dizendo a respeito da criação, mas após Davi nós temos em Isaías, o profeta dizendo que foi Deus, da mesma forma dizendo, foi Deus que criou os céus, que formou tudo o que aqui frutifica, e é Ele que dá o espírito e a respiração a todos que estão sobre a terra. Isaías 45 diz, o Santo de Israel fez a terra, criou nela o homem, suas mãos estenderam os céus, e os seus exércitos receberam dele ordens. Deus deu ordem a todas as coisas, então não é surpresa nenhuma para Davi e para aqueles que creem na palavra de Deus, que Deus é o Criador soberano, que cuida e sustenta todas as coisas. O homem compreende que Deus é este Criador, que tem o governo e autoridade sobre todas as coisas? Como nós já dissemos algumas vezes,
e temos visto tudo o que tem ocorrido. Deus tem o senhorio, Deus controla, Deus está dirigindo. O homem pode compreender, mas muitas vezes também ele se esquece que Deus é o soberano, que Deus é o criador de todas as coisas. O salmista nos fala, e todos os outros escritores da mesma forma, que Deus criou não somente a terra, os céus, mas todo o exército, ou tudo que habita não somente nos céus, mas na terra e nos mares. Diz aqui que tudo, a plenitude é do Senhor, todas as coisas pertencem a Ele, tudo que é na terra pertence ao Senhor. E o homem que se esquece disso, Deus mostra a ele, o homem não é nada. Nós temos o exemplo de Nabucodonosor, este rei poderoso, como nós sabemos, a Babilônia, os babilônios e os medos destruíram o reinado da Assíria, que até então, na época em que a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito, por volta ali, a história de 1000 a.C. até 600 a.C., a Síria naquele momento representava o grande reino, o reino mais poderoso, que estava conquistando tudo. E quando nós ouvimos também, ele queria entrar em Jerusalém, e Deus não permitiu. E nós vemos que então os babilônios destruíram o reinado da Síria, e estava lá então Nabucodonosor todo cheio de orgulho e de vanglória, dizendo: eu construí, eu conquistei, eu posso fazer, eu tenho força. Quando ele teve um sonho, e então o profeta Daniel explica a ele este sonho em Daniel 4, e aí ele, quando estava dizendo: aqui está a Babilônia, que eu edifiquei, para a minha glória, para a minha exaltação, ele ouviu uma voz do céu que disse: o Altíssimo governa no reino dos homens. O Altíssimo tem autoridade sobre toda a carne. E então o sonho que ele teve se cumpre após um ano do momento em que ele teve aquele sonho, e que Daniel explicou. Após um ano se cumpre esta palavra. E Nabucodonosor então começa a agir como um animal. E quando lhe volta então o entendimento, ele está dizendo em Daniel 4, a partir do 32... 34, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Primeiramente o Altíssimo diz, aquela voz diz: o Altíssimo governa sobre todos os homens. Não importa, o Deus o governa, ele reina sobre as nações. E depois, após 7 tempos, ou 7 anos, volta-lhe o entendimento. Daniel 4, 34. E ele então reconhece: o Altíssimo tem o poder, e ele governa sobre todos, seja o exército dos céus, seja na terra, ele governa sobre todos. Diz assim: o Altíssimo faz o seu querer no exército do céu e entre todos os habitantes da terra, ninguém o impede. Daniel 4, 35. O homem se esquece muitas vezes. Então, Salmo 24, o Senhor é o Criador de tudo, e Ele domina sobre tudo, a plenitude, tudo que existe, sobre a criação, a terra, os céus e todos os seus habitantes. E aqui não somente sobre este homem, que era um homem ímpio, que não temia o Senhor, mas Deus também governa sobre aqueles que o temem. Quando Deus vai... através da vida de Moisés, libertar o povo de Israel, ele fala em Êxodo 7, Moisés, Faraó não vai te ouvir, mas eu farei sinais sobre aquele povo, eu farei sinais sobre o Egito, e libertarei o meu povo Israel,
libertarei os meus exércitos da terra do Egito, porque os exércitos da terra pertencem ao Senhor, e nós somos o povo que pertence a Deus. Nós sabemos que Deus tem cuidado, governado sobre nossas vidas, mesmo aqueles que não conhecem e reconhecem a autoridade do Senhor, o Senhor reina. Mas nesse momento nós vemos Deus reina sobre o seu próprio povo. E quando o povo de Israel, aqui Daniel nós temos o povo está no cativeiro, mas quando esse povo retorna à terra de Israel, eles adoram ao Senhor, reconhecendo: o Senhor é o Criador de tudo. Ainda que o homem se esqueça, como nós dissemos, o salmista está dizendo nos versos 1 e 2, o Senhor é o Criador de tudo. Mas com a nossa vida, com a nossa preocupação, nós nos esquecemos muitas vezes de Deus. Nós não consideramos que esse Deus Todo-Poderoso tem olhado, tem guiado, tem conduzido. Mas o povo de Israel, quando retorna do período da escravidão aqui, que nós vemos após ser liberto da Babilônia, quando ele volta e é reconstruído a cidade, e após a leitura da lei com Esdras, o povo adora ao Senhor, dizendo: o Senhor, Neemias 9,6, eles dizem: só tu és Senhor, só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu deste a vida a todos os seres, e o exército dos céus te adoram. O homem, quando ele, como nós vimos, Nabucodonosor, ou mesmo o povo de Israel, que era o exército do Senhor, quando eles têm este encontro com o Senhor e reconhecem: eu não posso mais deixar de servir ao Senhor, eu não posso deixar de reconhecer o Senhor na minha vida, eles têm este encontro: o Senhor Altíssimo é o Criador de tudo. O Senhor governa sobre todos, e o exército dos céus te adoram. Voltando no Salmo 24, nós temos então esse primeiro retrato que Davi nos mostra aqui. O Senhor governa sobre tudo. O Senhor tem dirigido todas as coisas, mas os homens muitas vezes têm se esquecido de Deus. Mas no verso 3, seguindo, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Nós temos um relacionamento com o Senhor, é o que ele está dizendo aqui. Quem subirá ao monte do Senhor? O Senhor é o rei, ele é o Criador, ele governa sobre tudo. Mas quem subirá ao monte do Senhor? Ele está mostrando claramente: existe um relacionamento com o Senhor. E nós, como nós citamos agora, não somente aqueles que não temem ao Senhor, mas também o povo de Deus, separado por Deus, nós somos o povo do Senhor. Aqueles que confiam em sua palavra. Israel muitas vezes deixou ao Senhor e se esqueceu, e nós fomos alcançados pelo Senhor, e assim a Bíblia nos diz: não é israelita o que é no exterior, não é circuncisão a que é exterior, mas é israelita aquele que é no interior, a circuncisão a que é no íntimo, no coração, e é o que Paulo diz. Então o Israel de Deus é aquele que recebeu o Senhor, e mesmo o Senhor nos mostra em Efésios que Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou, por ela deu a vida. Então nós temos visto que Deus cuida da nossa vida como seu exército, como seu povo, e Ele deseja este contato conosco. E aí Ele nos mostra o relacionamento com o Senhor que Davi está dizendo aqui de 3 a 6. Ele mostra que existe um local para este contato com o Senhor, existe um local para que o homem busque a Deus. Quem estará no monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Salmo 15 também, Davi também fala, no tabernáculo do Senhor, no monte santo de Deus, onde também Moisés esteve naquele monte do Senhor, e quando Deus diz: quando vocês saírem do Egito,
vocês virão neste monte para me adorar. Existe um lugar onde Deus fala, há um lugar para o homem ter contato com Deus. O homem não pode passar o tempo da sua vida sem buscar ao Senhor. Existe este lugar santo para o local de encontro com o Senhor. E neste relacionamento, não somente o local, mas existem condições para este encontro. Que é o que ele fala no verso 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Nós lemos também o Salmo 51 na abertura, quando Davi, aqui o mesmo Davi está dizendo, escrevendo esse salmo, dizendo: quem pode estar na presença do Senhor? Um homem, uma mulher, que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele está dizendo uma pessoa íntegra, uma pessoa que não tem pecado, uma pessoa inocente, mas ele mesmo reconhece no Salmo 51, Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, e ele pede ao Senhor, purifica a minha vida. Nenhum homem tem condição de se aproximar de Deus, mas deve haver sinceridade e dizer, Senhor, eu preciso de ti, e se apresentar diante do Senhor, como Davi, neste momento no Salmo 51, e é exatamente o que nos mostra o apóstolo João. Nós não vivemos para pecar, nós não vivemos esta vida distante do Senhor, mas se alguém disser, eu não tenho pecado, está dizendo, você está fazendo Deus mentiroso. Mas nós não vivemos para pecar, e se há algum pecado, e se há algo que nós precisamos confessar diante do Senhor, ele diz, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Então todo homem deve se aproximar do Senhor dizendo, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso buscar a tua face, porque nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. E também nós vemos qual a razão para este encontro, que Davi está dizendo aqui, versos 5 e 6. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Nós precisamos de Deus, nós não confiamos no nosso braço, como nós também cantamos ao final deste momento do louvor, dizendo, o Senhor tem nos trazido, tem nos dado palavra que nos dá vida, que nos dá esperança. A nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está naquilo que o homem pode fazer por nós. Nós sabemos que a ciência e tudo o que é bom para nós, nós aguardamos e temos uma expectativa, mas nós confiamos em Deus. Nós sabemos que nós precisamos da bênção do Senhor, nós precisamos da salvação do Senhor, e é o que nos diz o próprio salmista no Salmo 9. Verso 10, Davi também, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Nós confiamos no Senhor, porque Ele nunca desamparou, Ele nunca falhou, Ele tem cuidado da nossa vida. Também nós vemos o profeta Amós dizendo, buscai ao Senhor e vivei. Nós confiamos que nós precisamos buscar ao Senhor, e é exatamente o que diz o verso 6, esta é a geração dos que buscam, ou seja, aqueles que conhecem e buscam ao Senhor, precisam buscar no Deus da sua salvação, assim como ele fala, assim como Jacó, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Jacó foi abençoado pelo Senhor, nós dissemos recentemente, o Deus de Jacó é o nosso Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e nós vimos o paralelo da vida de Jacó com a nossa vida, que Deus cuida de Jacó, Deus cuida da nossa vida. Em todo momento Jacó foi abençoado, mas quando ele estava retornando, quando Deus ordenou para que ele voltasse, o que ele faz? Ele busca ao Senhor, ele ora a Deus, porque ele sabia que encontraria o seu irmão Esaú, e ele temeu naquele momento, ele teve medo, mas quando nós temos medo, quando nós enfrentamos dificuldade, quando algo está contra a nossa vida, e nós sabemos, nós perguntamos, onde eu vou me refugiar? Em quem eu vou me refugiar?
Jacó buscou o Senhor, e nós temos que buscar da mesma forma. Esta é a geração daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que precisam da salvação. Hebreus nos mostra que alguns se desviam. Vamos ver a Hebreus. Hebreus 10, 39, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que se retiram, que regridem e estão para a perdição, mas somos aqueles que permanecem para a salvação, para a conservação da alma. E Deus diz: se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. Nós somos dessa geração que buscam ao Senhor, a geração que busca ao Senhor. Ele buscou ao Senhor porque ele precisava, Jacó precisava de socorro, assim como Davi também, dizendo que o Senhor foi o socorro no tempo da angústia, o Senhor foi o socorro no momento que ele precisou buscar em Deus, como nós vemos aquele cântico de Davi, quando ele precisou buscar no Senhor, o Senhor foi este cântico de livramento para Davi. Assim como Jacó também teve o livramento, nós temos que ter experiências com o Senhor, porque nós temos que nos apresentar assim como nós lemos aqui. Quem estará na presença do Senhor? Aquele que foi alcançado pelo Senhor, aquele que o Senhor fez, que se aproxime dele, como ele mesmo diz, o salmista: nós ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, felizes aqueles que são chamados pelo Senhor. E nós vemos na sequência deste mesmo Salmo 24, quando ele mostra o Senhor Criador, que reina sobre todas as coisas, que reina e governa sobre os homens, que tem e mantém este relacionamento com o homem, e o homem deve buscá-lo. Ele fala também aqui, para que o povo de Deus receba o Senhor. 7-10, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Davi, como rei, sabia que Deus deveria ser exaltado, glorificado, como o grande Rei da Glória, o Rei dos Reis, que merecia ser adorado. Mas mesmo antes de ser rei, ele teve experiências com este Rei poderoso nas batalhas. Nós vemos este nome, o Senhor dos Exércitos, ele é usado mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E a primeira vez que ele é utilizado é no livro de 1 Samuel. Samuel relata naquele momento em que sua mãe estava orando, pedindo ao Senhor um filho, dizendo, e ela, na sua oração, e ele relata que ela diz: Senhor dos Exércitos, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei a ti. Naquele momento ela estava colocando a sua vida diante do Senhor, sabendo que este Senhor dos exércitos, porque Ele é o Criador e aquele que governa todos os exércitos, nos céus, na terra e no mar, todos obedecem à sua ordem, obedecem à sua voz, e ela fez oração ao Senhor dos exércitos. Este mesmo Senhor dos exércitos foi o que esteve com Davi em sua batalha diante de Golias. Contra um exército, contra um homem, foi a sua primeira batalha, e ele reconheceu
este Rei da Glória, esse Senhor Todo-Poderoso, Ele merece ser adorado, porque Ele é o único que nos dá a vitória. Nós citamos Nabucodonosor confiando no seu próprio braço, confiando na sua condição humana. Nós citamos Neemias quando o povo volta do cativeiro, porque eles tinham abandonado o Senhor, e então começam a buscar a Deus. Nós vemos também da mesma forma este Golias, este homem, com quase 3 metros de altura, com a sua armadura, a sua couraça que pesava quase 60 quilos. Ele se coloca diante do exército de Israel, ele se coloca e afronta o exército de Israel. Ele afronta também, não somente o exército, mas ele está afrontando o Deus deste exército. Quando o povo estava temeroso, quando o povo não sabia como agir, na pessoa do seu líder, que era Saul, o rei, que também eles estavam todos temerosos. Quando Davi tem este encontro com Golias, quando Davi vai diante deste gigante, ele fala: você está afrontando o Senhor dos exércitos de Israel. Vamos ler lá, 1 Samuel 17. Primeiro Samuel 17, 45, quando Davi encontra com este gigante, ele fala: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Golias também confiava no exército filisteu. Golias confiava em sua força, em sua armadura. E Davi, quando o enfrenta, nós vemos as características daquele que não olha para si mesmo, mas ele diz a Saul, quando se apresenta diante do rei, dizendo: eu já enfrentei o leão e o urso, quando eles vieram roubar as ovelhas do meu pai, e eu venci e o matei, eu lutei e o feri esses animais. E quando ele vai diante se propõe a lutar contra este filisteu, ele coloca a armadura de Saul, e mesmo já tendo lutado, ele diz: eu não posso usar estas armas, porque isto eu nunca usei. A maior resposta para nós, quando estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, onde muitos têm olhado para a situação atual, ao invés de colocar os olhos em Deus e confiar somente no Deus dos exércitos de Israel, olham para as dificuldades, olham para o tamanho da luta e começam a procurar em sua própria vida, ou mesmo naquilo que tem sido oferecido a ele, os recursos para vencer, quando na verdade todo o recurso está no Senhor. Toda a vitória que nós temos está somente na palavra de Deus, em confiarmos no Senhor. Davi mostrou aqui claramente: eu não posso usar, embora ele tenha usado futuramente uma armadura, mas naquele momento ele disse: eu estou numa peleja que o Senhor é quem tem que pelejar, que o Senhor é quem é a minha vitória, que o Senhor é quem é o meu escudo, que o Senhor é quem pode dar a vitória contra esse grande gigante. Davi se coloca diante deste gigante que o despreza, dizendo: eu sou algum cachorro para você vir aqui com varas, com pau, com pedra? Ele olhou somente para a vida de Davi, que diz a palavra de Deus, que ele era um moço ruivo e de boa aparência. Ele era totalmente distinto da maioria do povo de Israel. A boa aparência dele fez ainda que o gigante o menosprezasse, por ele ser um moço e sem uma armadura diante dele. Mas ele confiou somente no Senhor, e não somente Davi confiou no Senhor.
ele teve confiança no Senhor, porque antes de Davi ter essa experiência com o Senhor, outros homens já tiveram experiência e ele confiou naquilo que outros já passaram. Nós temos vivido neste momento e temos que confiar somente no Senhor, confiar na palavra de Deus. Nós temos a experiência que, pela palavra de Deus, em Gênesis, o Senhor se apresenta a Abraão. 3 homens, no capítulo 18, 3 homens chegam diante dele, e ele diz, o Senhor estava ali, e o Senhor apareceu a Abraão. Nós temos Moisés, também, quando ele chega e tem um encontro com o Senhor, naquela sarça ardente, os olhos dele viram o anjo do Senhor naquela chama de fogo na sarça que não se consumia, uma manifestação de Deus da mesma forma. E nós temos também Josué, tendo este encontro com o capitão do exército, ou o príncipe do exército do Senhor, de uma maneira visível, mas o que ele diz também, se colocou de frente a Josué, um homem com uma espada desembainhada, e naquele momento ele não sabia que era uma visita do Senhor, porque ele fala, este homem, você é do nosso exército, ou é dos nossos inimigos? E ele fala, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E aí então ele adora o Senhor, ele se prostra diante do Senhor, e ele fala, o que tens da parte do Senhor? E ele fala, a primeira coisa que ele diz, tira a sandália dos teus pés. Quem estará no monte santo do Senhor? Assim como quando Moisés se aproxima para ver esta visão no monte do Senhor, o Senhor diz, tira a sandália dos teus pés, a sandália dos teus pés. E Davi também não usa uma armadura, as nossas armas não são nada diante do Senhor, o nosso conhecimento não é nada diante do Senhor, toda a nossa armadura, toda a nossa defesa, todo o nosso cuidado, não é nada diante do Senhor. Nós precisamos nos apresentar exatamente como ele diz, com um coração puro diante de Deus. Você está indo na presença do Senhor com um coração puro, para adorar ao Senhor? E Davi, diferente desses 3 homens que eu citei, ele não viu o Senhor, mas ele estava trabalhando, e ele estava agindo com a confiança, porque outros homens tiveram esta experiência, ainda que para alguns houve esta teofania, esta presença visível de Deus, através desses homens, Deus se manifestou, mas outros não tiveram, como Davi não teve, e é exatamente o que nós vemos também Deus dizendo através do apóstolo João, nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos tocaram a palavra de Deus, mas Jesus também diz a Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O apóstolo Pedro fala da mesma forma, a este Cristo, quando se manifestar, vocês exultarão, mas agora vocês ainda não o têm visto, mas vocês têm exultado, têm se alegrado com alegria indizível, porque vocês têm confiado e têm colocado o coração diante do Senhor, assim como Davi, ele não viu, em nenhum momento ele diz nas Escrituras, naquilo que nós conhecemos de Davi, que ele viu o Senhor, assim como estes homens, mas ele confiou que o Senhor era o grande guerreiro que daria vitória a ele, e nós temos que dar ao Senhor então, da mesma forma toda a adoração e todo o crédito. Este Rei da Glória está em nosso meio, Salmo 24, o Rei da Glória, quando são abertas os portais, quando são abertas as portas, Ele vai entrar, o Rei da Glória estará conosco, o Rei da Glória estará presente. Nós não estamos falando de homens, nós estamos falando do Senhor, que tem o governo de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, que criou e governa todos os exércitos. Ele está em nosso meio, e nós não precisamos e não devemos olhar para as circunstâncias, nós não precisamos e não devemos buscar em nossa própria força, mas, sobretudo, buscar ao Senhor antes na nossa vida. Nós temos olhado para tantas notícias, nós temos ouvido tantas pessoas dizendo, quando nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, e este olhar com fé, da mesma forma como Davi,
crendo que o Senhor dos Exércitos está conosco, crendo que o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente, Ele guerreia, Ele luta por nós, não é a nossa força que vence, e a história nos mostra, pela vida de Davi, que um homem forte e que fazia o povo temer, nenhum homem teve coragem de enfrentá-lo, mas Davi, sem nenhuma arma humana, venceu, porque ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O único em que nós confiamos é o Senhor. Nós fazemos menção somente do nome do Senhor, como diz o salmista: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa vitória não é o homem, mas é o Senhor. A nossa vitória não são os recursos humanos, mas é o Senhor sobre a nossa vida. Este Rei da Glória merece ser adorado. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Além de Abraão, que nós vemos e citamos, Moisés e Josué, outros homens tiveram este encontro, ou uma experiência com este Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Nós temos o caso de Isaías, em Isaías 6, nós vemos também em Daniel 10, o profeta dizendo que ele, quando teve este encontro com o Senhor, não restou nele forças, ele caiu como morto. E ele descreve a glória deste Senhor, assim como nós vemos no livro de Apocalipse, Apocalipse 1, João dizendo, o apóstolo, que quando ele ouviu esta voz, ele se virou para ver, ele caiu como morto, não restou nele forças, porque ele estava diante do Senhor Todo-Poderoso. E aqui Davi está dizendo, abram as portas, o Rei da Glória vai entrar. Abram as portas. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. E muitas vezes nós trocamos este Rei da Glória, este Senhor Todo-Poderoso, por tantas outras coisas. Davi, ele fala 2 vezes aqui, levantai, ele repete, levantai as vossas cabeças e entrará o Rei eterno. Ele está dizendo, olha, não dê atenção a outra coisa, este momento é para que você busque ao Senhor, porque Ele entrará, Ele estará aqui em comunhão com você, Ele deseja que nós o busquemos, e Ele está dizendo, não dê atenção a outras coisas. Nós gostamos de tantas coisas, nós buscamos tantas coisas. Muitos se preparam, olha, agora é um momento todo especial, por quê? Porque eu vou sentar na frente da TV para assistir aquele programa. Olha, não me atrapalha. Olha, não tira a minha atenção. A criança quando grita, a criança quando chama a atenção, você fala, olha, não tira a minha atenção. Eu estou agora voltado a algo que me dá muito prazer. Aquilo que me dá muita atenção. Muitos, não é uma crítica, jovens, adolescentes, têm as suas predileções, aquilo que gostam de fazer, que gostam de assistir, e no momento que eles estão buscando aquilo que eles têm grande prazer, é como se dissesse, olha, não me atrapalha, não me tira daqui, não me chama, coloca até fone de ouvido, para que ninguém o atrapalhe, ele fica ouvindo, e está totalmente compenetrado naquilo, porque aquilo para ele é muito importante, e eu digo a você, você tem todo o direito, e toda a liberdade, de buscar aquilo que você gosta, e de se entreter desta forma, com aquilo que te dá prazer. Mas Davi está dizendo desta forma, olha, não esqueça o Rei da Glória, não faça de qualquer forma, o Rei da Glória, o único que nos dá a vitória, o único que peleja por nós, Ele vai entrar, abra as portas, abra o teu coração, dê tudo a Ele, porque Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu louvor, o Rei da Glória. Que grande privilégio, Ele está junto de nós, Ele está presente conosco, Ele não somente guerreia as nossas pelejas, mas Ele está abençoando, cuidando da nossa vida, e muitas vezes nós não damos o mesmo valor, a mesma atenção. Eu não quero, eu não gosto, eu não...
nós não estamos dizendo de homens, nós estamos falando do Senhor, o Rei da Glória. Não existe outro que possa ser comparado. Nós citamos vários versículos e passagens de homens que reconheceram: olha, eu tenho que cair em mim, eu tenho que deixar a minha própria consciência que está cauterizada, que está manchada, que está envolvida com tantas outras coisas, quando você não dá a devida importância ao Senhor. Nós vemos exemplos tristes, como nós vemos aqui Nabucodonosor. Nós vemos um homem que era orgulhoso, ímpio. Nós vemos também o povo de Israel que não deu valor ao Senhor, à aliança do Senhor, e sofreu, e quando retornam eles dizem: o Senhor é o Criador de todas as coisas, e Ele governa todas as coisas, Ele merece ser louvado, Ele merece ser adorado. Esta glória do Senhor, como disse também Isaías, ele diz: olha, eu vi o Senhor, eu tive uma visão e eu vi o Senhor exaltado. Nós temos feito pouco da presença do Senhor, nós temos dado pouco crédito ao Senhor que está conosco. O culto é momento de nós buscarmos a Deus, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, porque verdadeiramente Deus está entre nós, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e Deus quer falar, e que Deus quer abençoar a nossa vida, mas é necessário que nós estejamos exatamente como diz o salmista, com o coração puro diante de Deus. Onde está teu coração no momento que você está buscando ao Senhor? Quando você jura, e não é verdadeiramente aquele, nem jura dolosamente. Ana, naquele momento, Deus conhecia o coração dela, por isso que ela entrou na presença do Senhor dos Exércitos. Porque ela falou: se o Senhor me atender, se o Senhor dos Exércitos me atender, eu cumprirei este voto. Quantos têm feito votos ao Senhor? Quantos têm feito propósito diante de Deus? Mas Deus conhece o coração. Quem permanecerá na presença do Senhor? Porque muitas vezes da boca do homem saem palavras que Deus conhece, que não é a verdade. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos dê poder para verdadeiramente dizer: Senhor, eu quero estar em Tua presença, e eu devo cumprir os meus votos, eu devo, Senhor, assumir uma posição na Tua presença. Há momento para tudo em nossa vida, há momento para tudo diante do Senhor, mas o momento que o Senhor vai entrar, como está dizendo aqui Davi, nós temos esse entendimento: o Senhor criou todas as coisas, está aqui no Salmo 24, o Senhor estabelece um contato com o homem, um relacionamento com o homem, isso nós também temos entendimento, mas então está dizendo: entrará o Rei da Glória, e como nós o recepcionamos? Quando chega uma autoridade, muitos ficam admirados, muitos querem ver, muitos querem se aproximar, mas Davi está dizendo: o grande rei entrará, o Rei da Glória entrará. E qual o valor que muitas vezes nós temos dado a este Deus? Qual o valor nós temos dado ao Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos? O Senhor dos Exércitos merece tudo da nossa vida. O momento que nós colocamos a nossa vida diante de Deus é para oferecer a Deus o melhor. Ele não aceita uma obra mal feita, Ele não aceita um coração dividido, Ele só aceita a sinceridade, a verdade, uma oferta verdadeira em sua presença. Que nós possamos adorar este Deus Todo-Poderoso. Temos encontrado e nestes dias momentos tão difíceis, momentos de lutas tão grandes. Davi enfrentou uma grande luta. Josué estava de frente a enfrentar uma grande luta, entrar pelas portas de Jericó, pelas muralhas de Jericó, vencer aquela cidade fortificada. Mas estes homens não temeram, eles confiaram no Senhor. E nós temos que depositar da mesma forma a nossa vida aos pés do Senhor, porque o Senhor dos Exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não há nada que Ele não possa fazer, mas é necessário que nós confiemos no Senhor. É necessário que nós coloquemos a nossa vida diante do Senhor, honrando como este Rei da glória que está dizendo aqui Davi. Nós vamos orar ao Senhor. O Senhor estando conosco é a certeza que nós temos. Não é a armadura, Davi disse, não é a armadura que vai me fazer vencer. Não é o número do exército que faria Davi ou qualquer outro guerreiro vencer. O Senhor dos exércitos estando conosco é a certeza da vitória, é a certeza da bênção, é a certeza da paz, é a certeza de que a nossa vida tem sido guardada, cuidada, e em tudo o Senhor executará a sua vontade. Nós não ordenamos que Deus faça, nós pedimos e confiamos que Ele fará o melhor, mas é necessário ter uma vida sincera na presença do Senhor. Nós vamos orar, coloque a tua vida diante do Senhor. Se você ainda não tem buscado este Deus Todo-Poderoso, se você não tem aberto o teu coração para que este Rei adentre e reine, assim como Ele reina sobre toda a terra e céu, sobre todos os exércitos, que Ele possa reinar também em teu coração. Se você quer colocar a sua vida, aproveite esta oportunidade para dizer ao Senhor: eu quero que o Senhor reine em minha vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor me limpe, assim como disse Davi no Salmo 51, purifica a minha vida. Se você quer buscar ao Senhor, Deus tem dado esta oportunidade, e que você não perca mais tempo, que você não desfaça desta oportunidade e deste convite que o Senhor tem feito. Que Deus possa nos alcançar e nos abençoar. Nós vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos em Tua presença, louvamos e bendizemos o Teu nome, louvamos este nome glorioso, bendito, digno de todo louvor. Nós reconhecemos que o Senhor, sim, é o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que há nos céus, na terra e no mar. O Senhor governa poderosamente e nós Te exaltamos. E nós pedimos ao Senhor, dê-nos a cada dia inteligência, capacidade para entrar em Tua presença, honrando ao Senhor, como o Senhor da nossa vida, como este Rei glorioso, o Rei glorioso nas batalhas, que venceu e vence sempre, porque o Senhor nunca foi derrotado, o Senhor foi vencedor, e estes homens foram vencedores em Teu nome, e a igreja vence, e nós vencemos sempre em Teu nome. Não é o nosso braço, não é a nossa mão, não é a força, não é a capacidade do homem, mas o Senhor que tem pelejado por nós. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, nós confiamos em Ti, Senhor, e pedimos ao Senhor neste momento: perdoa, Senhor, toda a iniquidade, lava no Teu sangue. Nós clamamos a Ti, Senhor, não é possível, segundo diz aqui a Tua palavra, e nós cremos assim, que o homem em pecado permaneça diante de Ti. Tu dizes, ó Pai, que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos, mas nós fomos alcançados. Aquele que tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro, entre em Tua presença, não em sua justiça própria, mas porque foi justificado pelo Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor, se, ó Deus, alguém tem, ó Deus, ouvido e se aproximado de Ti, nós clamamos a Ti nesta noite, ó Pai, neste culto, alcança para a glória do Teu nome, lava no Teu sangue, perdoa o pecado, Senhor. Não importa, Senhor, a obra passada, não importa aquilo que foi realizado, Senhor, o sangue de Jesus é que tem poder para libertar, para perdoar pecados, e este sangue perdoa os pecados, ó Deus, cometidos, Senhor, e também, ó Deus, quando o homem pecar e ó Deus, cometer algo que não agrada a Ti, nós cremos pela Tua palavra, como Tu dizes, peça ao Senhor que perdoe e Ele purificará a sua vida. Nós confiamos em Ti e clamamos a Ti que haja oportunidade, Senhor, para transformação, para uma nova vida diante de Ti, para
caminhar junto com Cristo, não estando, ó Deus, à margem, não estando ao lado, mas estando sempre, ó Deus, junto do Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, porque em Ti está a vitória. Somente no Senhor está a vitória, e nós não queremos nos aproximar diante de Ti como aquele que busca algo sem valor, mas buscando ao Senhor com todo o nosso entendimento, buscando ao Senhor como este Rei exaltado, como esse Senhor forte, poderoso, como o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Nós queremos buscar ao Senhor, ó Deus, pela manhã, verdadeiramente buscando o Rei da glória. Ó Deus, no final do dia, buscando este Rei glorioso, ó Deus, fazendo com que em nossa vida, no nosso cotidiano, Senhor, de uma maneira especial, o Senhor tenha um lugar em nossa vida, o Senhor não seja deixado como que não tendo valor, mas como o salmista disse de maneira tão convincente, abra estas portas de uma maneira muito clara, para que o Rei da Glória entre, para que Ele tenha o louvor que merece neste momento. Nós queremos buscar ao Senhor, porque Tu és o único que merece ser louvado, Senhor. Tantas coisas ocupam lugar em nossa vida, tantas coisas nós temos buscado, Senhor, mas é necessário que o Senhor tenha o primeiro lugar, e nós clamamos a Ti, dá entendimento, Senhor, à nossa vida, Senhor. Colocamos, ó Deus, a nossa vida aos Teus pés, coloca a minha vida, coloca a minha casa, Senhor, para que o Senhor verdadeiramente seja recebido, Senhor, seja recepcionado pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos, como este grande Rei da glória, o único que pode guerrear as nossas pelejas, o único que pode vencer e nos fazer vitoriosos. Que o Senhor seja recebido, ó Deus, com todo este louvor. Assim também eu clamo a Ti pela vida dos meus irmãos, que possam, ó Deus, da mesma forma receber o Senhor, buscando ao Senhor como o Rei da glória. Senhor, no momento do culto, nós não oferecemos nada ao homem, nós não oferecemos a vida diante dos homens, nós oferecemos diante do Senhor, porque nós temos a certeza que neste momento nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso. Ó Deus, nós temos o contato com o Senhor que está no seu monte santo, nós estamos na Tua presença e queremos oferecer o melhor, Senhor, com vida, com saúde, com alegria, com ânimo no coração, oferecendo o melhor ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós Te glorificamos, Senhor, nós apresentamos diante de Ti a Tua igreja, pedindo ao Senhor que Tu venhas socorrer, que Tu venhas abençoar. Tu és o socorro bem presente na angústia. Esta é a palavra que nós temos, ó Pai, de ânimo, de esperança. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele não esteve, Ele não estará, Ele está conosco, Ele está presente. Esta é a certeza da nossa vitória, e nós clamamos a Ti. Dê a vitória, Senhor, dê esperança, ó Deus. Ó Deus, entra nesta batalha, Senhor, para que haja vitória, haja, Senhor, a Tua bênção, nós clamamos a Ti. Tu és o nosso socorro, o Deus de Jacó é o nosso socorro, não é outro o nosso socorro, mas somente o Deus de Jacó. Em Ti nós confiamos, Senhor, em Ti faremos proezas, Senhor. Neste momento, ó Deus, nós apresentamos as causas que são impossíveis ao homem. Tu podes fazer, Senhor. Nós entramos na presença daquele que é o Senhor dos exércitos, que opera absolutamente tudo
em todo lugar, em todo momento. A tua glória enche a terra, Senhor. Assim viu Isaías a tua glória, e nós temos a certeza que a tua glória ocupa todos os espaços, Senhor, e nós glorificamos o teu nome e dizemos: Senhor, não há impossível para ti, e clamamos ao Senhor: opera para a glória do teu nome, Senhor, nas causas que são impossíveis, nas causas que nós temos, ó Pai, colocado diante de ti, que o teu povo tem clamado a ti. Com sinceridade nós entramos em tua presença e pedimos ao Senhor: dê a vitória, Senhor. Nós clamamos a ti: cura, Senhor, a enfermidade. Cura, Senhor, onde, Senhor, ó Deus, há enfermidade, Senhor, e não é possível que haja vida. Nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus e pedimos a ti: cura para a glória do teu nome, para que o Senhor faça um feito maravilhoso, uma obra gloriosa para louvor do teu nome. Liberta, Senhor, o lar, liberta as famílias, Senhor, aquele que está, ó Deus, pelejando contra a tua obra. Nós repreendemos esta obra do inimigo em nome de Jesus. Nós estamos de pé porque o Senhor tem nos levantado. A tua igreja confia em ti, Senhor, e não importa o gigante, Senhor. Nós não olharemos, Senhor, para o gigante. Os nossos olhos humanos podem olhar para a dificuldade, Senhor, mas a nossa fé, os nossos olhos espirituais estão no Senhor dos exércitos, que deu vitória a Davi contra o gigante, e nós confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor dará a vitória à tua igreja, àqueles que têm colocado a vida diante de ti. Nós pedimos ao Senhor: liberta, Senhor, para a glória do teu nome. Liberta de toda obra que não é tua, Senhor, para que haja vitória sobre os lares, sobre as famílias. Nós clamamos a ti, ó Deus. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão se recuperando, ó Pai, de enfermidade, por aqueles que têm passado por momentos difíceis. Tu és o Senhor que pode curar, Senhor. Ó Deus, restabelece a saúde, ó Pai, nós clamamos a ti, abençoando, Senhor, as famílias. Pedimos ao Senhor, ó Deus, as famílias em Pirituba, no Jardim Gazuz, em Sorocaba, aqueles que, ó Deus, temos colocado diante de ti. Estende a tua destra para curar, para restaurar, para abençoar. Nós clamamos a ti, Senhor. Tu és o nosso socorro neste momento. Nós confiamos em ti e pedimos ao Senhor, neste momento, ó Pai, de grande ameaça, neste momento, ó Deus, de tanta dificuldade, abre as portas para o teu povo, Senhor. Ó Deus, abençoe com prosperidade, com a tua bênção, Senhor, que enriquece e não traz dores. Nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, quando saímos, ó Pai, para trabalhar, quando retornamos, pedimos a tua bênção, Senhor, porque nós cremos que sobre a nossa vida está a sombra do Altíssimo, está o braço do Todo-Poderoso. Nós confiamos que estamos escondidos, Senhor, debaixo da sombra do Onipotente. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, com toda sorte de bênçãos. Nós clamamos a ti, precisamos da tua bênção, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame esta bênção e esta paz sobre a nossa vida.
eterno, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, o Rei da glória. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua semana. Nos despedimos na paz do Senhor.